prisão, que está sentindo saudade dos amigos. Ele diz: um me abandonou, outro amou o presente século, outro me causou grandes males. Procura vir ter depressa comigo. Olha, traga os livros, traga a capa, venha, porque eu estou com saudade de você. E olha, por favor, quando você passar lá na casa de João Marcos, traga João Marcos e traga ele contigo, porque ele me é muito útil no ministério. O Evangelho, querido, ele te ensina a conviver com as diferenças. Esse é o propósito da igreja, fazer com que nós, totalmente diferentes, totalmente aleatórios um pensamento um do outro, alienados uma visão do outro, Deus coloca todos juntos para caminhar em comunidade, em comum unidade, a unidade do corpo de Cristo Jesus, o autor, o centro de toda adoração. Posso acrescentar que nessa visão de se reunir para aprender e adorar e viver em comunidade, Deus também queria ensinar os cristãos a compartilhar as boas novas do Evangelho, compartilhar o amor infindo do Senhor, compartilhar o amor absoluto de Deus pela sua criação. E nisto a igreja do século 21 está pecando muito. Nós estamos ensinando a nossa denominação, estamos ensinando nós, não, olha, vai lá na minha igreja, porque lá na minha igreja é diferente. Vai lá na minha igreja, porque lá tem um pastor que ama. Vai lá na minha igreja, porque lá tem um louvor que funciona. Não é isso, queridos. O Evangelho nunca foi centralizado em eclésia. O Evangelho nunca foi centralizado em igreja. O Evangelho é centralizado em Cristo. Em Cristo. Todas as pessoas que entram dentro da igreja, porque acham que a igreja vai resolver o seu problema, um dia ou outro, se decepcionam com a igreja e vão embora. Mas quando as pessoas entram para a igreja para ter Cristo como Senhor da sua vida, e entendem o amor de Cristo, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu estou orando ao Senhor, eu quero ser um propagador, eu quero ser um anunciador do Evangelho de adoração, do Evangelho de intimidade com o Senhor. Eu quero ser uma das pessoas que vai anunciar às pessoas que estar na sala do trono é melhor do que qualquer outra coisa. Estar no Santo dos Santos, sentindo a glória de Deus, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E é o Evangelho, igreja, o Senhor queria ensinar que era o lugar de quebrar as velhas barreiras, quebrar as velhas barreiras de raça, de posição social, de sexo, de divisão de dogmas e doutrinas. Num momento, numa visão de uma igreja racista, não, mas machista, Jesus Cristo chega na cidade de Samaria e vai procurar uma mulher para conversar com ela. Mulher samaritana. Todo mundo olhava e falou: mas não é possível. Os discípulos ficaram escandalizados, mas ninguém teve coragem de falar com Jesus. Chega: Jesus, come aí. Ele falou: tem uma comida maior do que essa. Quebrar as barreiras dogmáticas, as barreiras de raça, as barreiras de cor, os preconceitos. Eu vim para quebrar tudo isso. Por isso que Jesus Cristo fala assim: o Evangelho que eu estou pregando são odres novos. Não tem como você colocar esse vinho novo em odres velhos, porque eles vão se romper, eles não vão aguentar. Mas vinho novo se coloca em odres novos. Eu quero dizer para você nesta noite: se prepare para ser um odre novo, porque o Senhor, Ele está para fazer coisas novas no meio da igreja. Ele está para fazer coisas novas no meio da igreja. Se prepare, porque coisas novas vão começar a acontecer. Deus está quebrando barreiras. Pastor, mas por que o Evangelho de hoje é tão diferente há 10 anos atrás? Porque Deus é o Senhor do tempo, queridos. E Ele sabe que aquilo que 10 anos se fosse implantado de hoje, ninguém iria aguentar. Mas Ele vai dando do leite, Ele vai mudando para alimento sólido dia após dia. Quando nós vemos a igreja transformada por Martinho Lutero, no ano de 1500, quantas coisas erradas existiam naquela igreja. A igreja reformada, a igreja protestante, a igreja militante do Evangelho. Quantas coisas erradas, quantas coisas que foram sendo mudadas. Depois Calvino vem e vê que as ideias de Martinho Lutero estão erradas e começa a reformar. Depois vem John Knox